vamos falar sobre discernimento. Discernimento é fundamental para as nossas decisões, é fundamental para a vida. Nós vamos falar sobre o que é ter um espírito de discernimento. Se você tiver a sua Bíblia, outra marca que eles não falaram sobre o Nova Jovens, que o Nova Jovem anota tudo, né? Se eu vou falar 4 coisas, eu só falar 3, no final vem um monte de jovens e assim, só falou 3, qual é a quarta, né? O Nova Jovem, ele anota tudo. Parabéns por isso aí. 2 coisas que eu parabenizo sempre o Nova Jovem. Pela roupa decente das mulheres. Top. Eu viajo para muitas igrejas, eu visito, não muitas igrejas, mas eu visito a igreja, olha. Você entrar num clube, você entrar numa igreja, às vezes a roupa é a mesma coisa. Roupa escandalosa, eu vejo aqui, eu espero que você vista assim sempre, eu espero que não é só na igreja, né? Eu acho que, porque quando eu era adolescente, na 8ª série mais ou menos, tinha uma menina, não vou dizer uma igreja, mas é uma igreja por aqui, muito conhecida, porque o pessoal usa cocozinho e aquela roupa, né? Cara, mas ela ia para o colégio indecente. Ela pegava a farda dela, enrolava aqui, para ficar bem micro, e ela era assim, ela usava umas roupas, onde você via. Agora, quando chegava na igreja, parecia assim, a Santa Teresa de Calcutá, né? Então, parabéns por não ser hipócrita, eu espero que você não está sendo hipócrita por essa roupa muito decente. E segundo, que você faz anotações. Quem faz anotações aprende de 15% a 20% mais de quem não faz. E por sinal, a pesquisa recente mostra que quem escreve isso à mão, aprende mais do que a pessoa que digita. E tem vários motivos pelo como nossa mente processa as coisas. Eu não vou explicar isso hoje. Isso é neurolinguística. Por que você aprende mais? Então, continue só anotando. Anote. Isso ajuda também você a concentrar. Hoje vai ter muitas escrituras. E aí anota o que você puder. Cola do seu vizinho se você perder uma. Sempre quando você anotar uma escritura, anote o número primeiro, porque o livro é mais fácil você lembrar. O livro é mais fácil porque é o nome do que o número que é mais difícil você prestar atenção. Vamos abrir nossa Bíblia a 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Deus apareceu numa visão para Salomão, quando ele assumiu como rei de Israel, e disse: peça qualquer coisa de mim. Se Deus um dia pedir de você isso daí, fizer essa pergunta, eu sempre gosto daquela cena, no Sonho de Natal, uma das cenas que mais me impacta, e esse ano foi fantástico. Acho que é o Lucas, né, que fez aquela cena o outro eu não sei o nome, do cego. Eu amo aquela cena, mas aquela cena sempre mexe comigo, porque quando ele cai de joelhos, né? Aí Jesus diz assim, o que Jesus diz? O que Jesus diz? Vocês viram 150 mil vezes e não sabe o que Jesus disse? O que Jesus disse? Ele perguntou, você quer ver? Não. Mas vocês não prestam atenção, porque vocês não anotam durante o Sonho de Natal, só assistem, tá vendo? Ele pergunta, que queres que eu faça por ti? Deus chegou com Salomão e disse assim, que queres que eu faça por ti? Fale qualquer coisa, eu faço por ti. E Salomão, então esse aqui é o versículo do que ele pede. 1 Reis, capítulo 3, verso 9. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento. Um coração cheio de discernimento, para governar o teu povo, e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem pode governar este teu grande povo? Veja só, Salomão entendia que antes de Saul, que tinha sido, o primeiro rei, quem reinava sobre Israel era Deus.
Hoje eu convidei uma pessoa para pregar aqui hoje à noite, e é uma pessoa que eu acho muito interessante, mas ele não é um grande, eu acho, na verdade eu nunca ouvi ele pregar, mas eu sei que ele tem uma profundidade muito grande, é um grande conselheiro e médico, e eu convidei ele para pregar, mas digo, olha, com um amigo sou assim, eu quero que você diga, eu não me sinto bem, né? Eu prefiro uma outra hora. Então tudo bem também. Como foi assim uma visita de surpresa para Manaus, eu dei essa, porque quando eu tenho a oportunidade de deixar você ouvir por outras bocas, né, o que Deus faz e como Deus age, sempre é bom, sempre é bom. Aí ele perguntou assim, primeira coisa, quantas pessoas vai ter? Eu falei, umas 2.000. Pensou. Disse, eu não sou acostumado a falar para muita gente assim. Eu falo para 50, 30. Não, mas é. Mas veja só. Deus então, ele e eu não sei por que contei essa história, né? Me perdi. Deixa eu voltar para as minhas anotações. Então, Deus quer que você tenha um coração de discernimento. Ele tanto amou esse pedido, tanto gostou desse pedido, achou tão sábio esse pedido de Salomão, que ele disse, por que você não pediu ouro e prata, riquezas, poder, você pediu sabedoria, eu vou te dar o resto junto. Sabe por quê? Porque quem tem discernimento, consegue governar as outras coisas. Como é que se governa? E ele entendia então que antes era Deus que governava esse povo. Como é que ele, como um homem, ia poder fazer um governo igual? Assim, agora me lembro por que eu contei a história. Aí ele perguntou, quem são as outras pessoas que pregam para esse grupo? Eu entendi. Você entendeu, não entendeu? Por quê? Porque assim, você não quer pagar o mico. Uma vez eu vi um negócio tão feio aqui na igreja, eu fiquei com tanta pena, eu quis me enterrar, né? E desde lá eu mudei uma parte da minha técnica, quando eu chamo pessoas para lerem escrituras. Tinha um rapaz que queria aparecer tanto na igreja, ele queria aparecer, era um jovem, e as meninas parece que não olhavam muito para ele, sabe como é? Tem aqueles que as meninas olham, tem aqueles que as meninas não olham. É igual menina, tem menina que os homens não olham, tem homens que olham. E tem aquelas que o homem olha 2 vezes, né? E tem aqueles homens que a mulher olha para o outro lado, né? E esse era um daqueles que as meninas olham para o outro lado. Mas ele queria tanto ser notado, que um dia eu pedi 4 pessoas para vir ler aqui na frente, porque era uma mensagem com muitos versículos, tinha 4 cadeiras aqui, e o cara correu aqui. Uau! Sabe o que é mico? Mas não sei nem se ele entendeu que era um mico, sabe? Chega, o pessoal ficava em dor quando ele ia ler, né? Era D-A-D-A-D-O-D-O, né? Era assim que ele, uau! Aí eu fiquei, como é que o cara tem a coragem? Então, hoje o pastor disse assim, quem é que prega? Aí eu falei, uns 3 que pregam, quem que prega geralmente, ele disse, olha, eu não me sinto bem agora. Eu não trouxe uma mensagem pronta, né? Então, olha só, mas vamos voltar para discernimento. Por quê? Porque Salomão dizia assim, como é que eu vou governar esse povo quando o meu antecessor foi Deus? Como é que eu vou pagar mico? Eu vou pagar mico. E depois de Deus, quem reinou foi Davi. Davi foi o maior rei de todos os tempos. Até hoje Israel não voltou à grandeza em termos de tamanho e território, quando nos tempos de Davi. Então Salomão diz, como é que eu vou governar esse povo? Como é que eu vou pagar o mico? E ele então, em vez de pedir ouro, ele pede discernimento. Como você vê esse verbo? Discernimento para governar. Sempre discernimento tem a intenção de aplicação.
Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre discernimento. Você gosta de analisar as palavras? Só se você gosta de português e linguística, né? E você não é muito dado à matemática. Aí você gosta. Discernimento. Né? Quantas partes tem essa palavra? 3, eu vou ajudar, né? Para você não pagar mico. 3, né? Tem o prefixo. Né? Quantas partes tem essa palavra? Eu falei sílabas. Vocês estão estudando, então? Então, tem o prefixo, que é diz. Tem o radical, né? A raiz da palavra, que é cerne. E tem o sufixo mento. Tá? Não menta, mento. Tá? Agora, vamos começar. Diz. Vamos começar com a raiz. A raiz é o importante. Né? A raiz da palavra é que dá o conteúdo, é o que você enxerga, você vê, que você sente. O resto é só desdobramento dessa raiz, inflexão nessa raiz. A raiz significa o quê? Cerne. Você sabia que a árvore tem cerne? Onde é que fica a cerne, né, da árvore? É o âmago. É aquela parte, na verdade, que morre e fica duro. Né? Aquele que você bate o martelo e pim, ela volta, o prego não entra. Né? Principalmente nas madeiras aqui da Amazônia, aquela madeira de ferro. Aquela parte é o cerne, é o âmago. É o que faz aquele poste ficar 100 anos. Né? É o que faz durar. Cerne. Âmago. Nós também damos no âmago. Aí diz, o que diz? Diz é revelar, é desvendar, é expor. Né? Descobrir. Está coberto, agora vamos tirar, vamos expor, descobrir. Aí às vezes aparece como diz, às vezes 10 com DES. Então, discernimento, expor o âmago. E mento é um nominalizador, que significa que ele vai criar um substantivo do verbo. Né? Você tem um verbo, aí você usa certos sufixos e aquele verbo vira substantivo. Por exemplo, são, né? É um desses aí. Ad é outro que forma substantivos, e esse aqui, mento. E esse mento, o sufixo ainda significa resultado de um processo de expor o âmago. Tá bom? Aula de linguística. Tá bom? Tomara que caia no próximo vestibular, para quem vai fazer vestibular. Não, hoje só tem bandidagem. Esse último vestibular só foi muita frescura, não foi não? Foi muito incrível, mas vai mudar. Né? Vai mudar radicalmente, se prepara aí. A educação do Brasil vai mudar. Está lutando contra o diabo e seus demônios, mas o novo ministro, ele quer mudar a educação do Brasil, tem que orar por ele, porque ele está com as cartas todas armadas contra ele. Mas é um homem de Deus, por sinal. Teólogo, por sinal, né? E um grande educador, autor de muitos livros, um homem de Deus. Então, discernimento. Nós queremos, então, ele diz assim, Salomão aqui ele pede assim, eu quero saber o âmago das coisas. Eu quero saber a verdade das coisas. Eu quero ser o centro, o objetivo, a verdade das coisas, para que eu possa governar esse tão grande povo. Eu quero saber o que é a verdade, porque em cima da verdade é que eu posso então tomar minhas decisões, para tomar boas decisões, fazer bons julgamentos, como por exemplo agora, né, o nosso presidente, ele está lutando muito para fazer boas indicações, e uma das coisas que ele resolveu é que ele não vai botar político em nenhum cargo. Por quê? Por político
Por que a gente não bota político? Porque o político, ele tem uma mania de não é só no Pará que rouba, não. É em Brasília também. E ser muito influenciado pelas pessoas, é muita pressão em cima deles. E o político tem que se eleger, e para se eleger tem que ter dinheiro. E para ter dinheiro você tem que fazer negociações. E para ter o dinheiro bastante você tem que fazer negociações erradas. Essa é a política brasileira. E na verdade essa política quase no mundo inteiro, onde tem democracia, a política é assim. E por isso que existe tanta corrupção. Salomão queria discernimento em montar o seu governo. Ele queria entendimento para poder instalar as leis que fossem justas, que fossem fazer o país crescer e não diminuir. Então ele pede a Deus discernimento. Na verdade, discernimento é muito ligado com sabedoria. Sabedoria é a aplicação na vida do discernimento. Primeiro você tem que saber o que é a verdade. Nessa situação, as duas pessoas estão aqui argumentando o caso, eu tenho que saber qual é a realidade, qual é a verdade. E em cima da verdade, então, eu posso agora aplicar isso para fazer uma decisão justa, para ter um resultado realmente honesto e positivo. E isso é sabedoria. É saber aplicar o discernimento. Mas o discernimento, ele quando pede discernimento, ele diz, Deus, eu quero entender o âmago. E Deus deu a ele um discernimento tão grande que ele foi o primeiro grande cientista que começou a entender, ele começou a analisar a flora e a fauna de toda parte do mundo onde os barcos podiam ir. Ele começou a analisar a vida animal, ele começou a analisar, e ele criou então uma grande biblioteca de conhecimento científico. Por quê? Porque Deus havia dado a ele o discernimento, não somente na parte espiritual, não somente na parte de julgamentos, de saber quem mentia, quem não mentia, mas na ciência, saber realmente quais são as leis da ciência, que sempre são as mesmas. E por isso ele se tornou um homem tão sábio. Ele sabia então aplicar isso na vida, na ciência, no governo. Vamos ler algumas passagens. Primeiro, Provérbios fala muito sobre discernimento. Provérbios capítulo 1. O jovem, você jovem, todo dia, independente da sua meditação, independente da sua leitura bíblica, você precisa ler uns 10 provérbios, todo dia. Porque você está numa fase que você quer aprender o cerne das coisas, você quer saber como as coisas funcionam, você quer saber realmente a pura realidade, o sumo, quando se evapora tudo com o calor do processo, o que fica ali, né? O que fica? É isso que você quer saber, é isso que vai em cima do qual você constrói a sua vida. E Provérbios, ele já começa no primeiro capítulo dizendo que é para isso que Salomão escreveu Provérbios. Ele escreveu para dar essa experiência através da parte acadêmica, para você não precisar quebrar a cara na vida real. Que algumas coisas você aprende pelo livro, pelas palavras, e não precisa experimentar, porque alguns experimentos são mortíferos, e você você descobre que morre, mas aí depois de morrer não valeu nada o que você aprendeu. Então nesse primeiro capítulo, verso 33, ele diz assim: mas quem me ouvir, primeiro é sobre a sabedoria, e a sabedoria convida. No primeiro capítulo ele convida as pessoas. Mas quem me ouvir, diz a sabedoria, viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer mal algum.
Vamos todo esse versículo aí, começa dali, ele entra no capítulo 2. Olha só os versos de 1 a 6. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, ou inclinar o teu ouvido para a sabedoria, e inclinar o coração para discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor dá sabedoria e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Tiago capítulo 1 diz, se alguém falta sabedoria, peça a Deus, que dá generosamente, mas peça sem duvidar. Então Deus é o autor, Ele é o Deus do discernimento, e Deus quer passar isso para você. Mas várias coisas que você descobre aqui, que para você receber isso de Deus, você receber esse discernimento, como o Salomão recebeu, você tem que inclinar o seu ouvido. Você tem que inclinar o seu ouvido para Deus. Você tem que tentar ouvir Deus falar com você. Deixa eu dar um exemplo. Nós cantamos, eu acho que foi a primeira música. Eu acho que eu cheguei na primeira música, não foi? Estamos cantando sobre amar a Deus, eu te amo, não foi? Como é que é a música? Nem se lembra, né? A primeira música, então, está cheio de amor, né? Como é que é? É amor, amor, amor. Porque assim, as músicas modernas, elas são 24/7. Sabe o que é 24/7? As músicas novas, as músicas modernas, evangélicas, são 24/7, sabia? 7 palavras repetidas 24 vezes. Então, essa música repetia muito amor e amar a Deus. E eu gosto de amar a Deus. Eu sou assim um pouco, por mais que eu sou assim, um pouco macho, meio brabo, mas eu tenho uma emoção assim, aflorada por Deus, só por Deus, né? E eu treinei isso, eu queria sentir a paixão por Deus que eu sentia quando eu era pequeno, adolescente. Eu pedi isso de Deus, eu queria amar a Deus emocionalmente, tanto quanto eu amava meu pai. Meu pai era meu herói, minha mãe era minha professora, eu queria amar, e tanto quanto eles. E mais tarde, claro, aí florou a testosterona, aí eu comecei a gostar das meninas, eu queria amar a Deus tanto quanto eu amava as meninas, e eu as amava bastante. Entendeu? Você tem que clamar por isso. E Deus realmente ele me deu esse é uma emoção. É uma emoção de realmente, e que não é uma coisa muito macho, né? Por isso que o homem não gosta muito de igreja. Sabia disso? E os homens, você que vai ser pastor aí para fora, aliás, tem um convite para um casal. Eu recebi um convite para alguém que quer trabalhar em Tonatins, né? Tonatins. Você sabe onde é isso? Nem eu sabia. Aí, e assim, o homem, pare para pensar. O homem que é macho, quantas meninas querem casar com uma? Não. Você quer um desse? Não. Isso, menina de verdade não quer isso aqui, tá? E é por isso que as mães e os pais também não querem isso aqui. Não querem, tá? Estão ensinando aí a passar um monte de lei, mas ninguém quer. E sabe por que não querem esse tipo de filho? Porque aí você vai ficar com ele o resto da vida, porque ninguém quer casar com ele, entendeu? Só se for outro homem, também, né? Então, o homem que é macho, ele chega assim numa igreja e está todo mundo, Jesus te ama. Você está vendo o problema? Por isso que é difícil o homem chegar na igreja. A cultura de igreja em geral é feminina. É por isso que Deus, já sabendo que que as mulheres iam ser muito mais sensíveis a Deus, muito mais sensíveis. O ministério de Jesus era sustentado por mulheres. As mulheres sempre foram mais aptas para as coisas espirituais, sempre foram mais sensíveis. As mulheres ensinam melhor, as mulheres são melhor em quase tudo. E Deus entendeu que se a cultura da igreja fosse muito feminina, adivinha? Não ia ter homem. E se não tiver homem, quando Deus disse assim, case-se, mas case com o homem de Deus. Case-se no Senhor. Não estejais com jugo desigual. Case-se no Senhor.
Cadê os homens? Como é que as mulheres iam poder casar? Você entendeu? Então você vai notar que nossa igreja, que a nossa liderança, que aparece, é primariamente o quê? Tem mulher pregando? Não, às vezes dando testemunho, isso é muito raro. Por quê? Porque senão você espanta os homens. Se espantar os homens, não vai ter ninguém para você casar. E já tá, né? Eu fico olhando ali para o mix. O mix é 70% mulheres, né? 30%. Aqui nos jovens é 58%. Eu não vou dizer 60% não, porque fica, né, aí já pega demais. 58% mulheres. As mulheres são mais sensíveis para essas coisas. Então por isso, agora estou falando para os líderes, você tem que ter esse cuidado para não espantar homem. Homem já é meio cabreiro, né? Homem já é arredio. Aí você ainda chega aqui, eu amo Jesus, aí o homem... Eu vou para um lugar ficar dizendo que eu amo outro homem, o que é esse? Né? Entendeu? De qualquer forma, isso aí é só para... Eu vou dando algumas dicas de liderança também. Bem, discernimento. Isso tudo tem a ver com discernimento. Quando se descobre o âmago de como o homem existe, como ele funciona, você começa a perceber. Anos e anos e anos eu não entendi por que Deus pedia essas coisas da igreja. Eu achava ridículo, porque as mulheres, elas são melhores palestrantes, elas são melhores líderes, elas são mais fiéis, são menos bandido, têm mais energia. E por que Deus então não deixa as mulheres? E Deus é muito claro, mulher fica calada na igreja. É isso que Deus diz. Não sou eu que digo. E eu dizia, Deus, isso está errado. Eu acho que isso aqui, mas está no Novo Testamento. Como é? Não, mas eu acho que isso aí não é. Isso é para aquela cidade lá. E Deus continua batendo na mesma tecla, né? E um dia eu entendi. Por quê? Porque um dia eu discerni o âmago, né? O centro, o que faz funcionar, o que faz o homem macho, o que faz ele funcionar. Eu entendi que Deus já entendia isso antes da criação. Ele criou os homens assim. E ele sabia então que para a igreja ser sadia, tinha que ter isso aqui. Discernimento. Então, ele diz aqui, nessa passagem nós lemos, primeiro você tem que ter um coração inclinado, você tem que querer isso na sua vida. Deus ele nos dá livre-arbítrio, né? Você ouviu falar isso aí, todas as sessões do Sonho de Natal, livre-arbítrio, livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Poder de escolha, né? O direito de escolha. E Deus nos dá livre-arbítrio, Deus não força as coisas, e Deus, então, o discernimento vem para quem quer. Ele diz, você precisa ouvir, você precisa pedir, você precisa clamar, pedir entendimento. Você precisa gritar bem alto por discernimento. Pedir Deus. Quando eu era criança, uma coisa que me fazia passar vergonha é quando eu dava uma resposta, ou fazia uma coisa, ou construía alguma coisa, e eu não tinha visto o óbvio. Aí chegava alguém e dizia, sim, mas não vai funcionar por isso. Aí sabe o que eu estou falando? Eu não gosto da pessoa chegar e com um sopro derrubar a casinha que eu construí. Por quê? Porque eu construí tudo errado. Sim, Davi, mas você não está vendo que aqui nesse desenho, a cabeça está o tamanho do corpo? E um dia, com 9 anos, eu pedi de Deus, eu disse, Deus, eu não gosto de ser envergonhado assim. Me dê discernimento para poder ver. O pastor Leandro uma vez disse que ele ama o NCIS, né, que é aquele de detetive. Se o cara vai lá e vê, aí ele acha em um fragmento, né, ele vê, né, aquele cabelo, aquele negócio que ninguém viu, né?
Ele vê aquele lugar onde tem uma digital, ou, ele vê uma coisa que os outros detetives não viram, aí ele se torna um herói porque ele descobre, né, a verdade. E esse discernimento aí, Deus diz que Deus dá isso, mas você tem que pedir, você tem que querer mais do que tudo na sua vida. Eu quero ter discernimento, você tem que orar por isso, você tem que pedir de Deus isso. Quando você vai para a Bíblia, você diz: Deus, fale comigo, eu quero entender isso aqui, eu quero entender isso aqui, eu quero entender isso aqui. E às vezes você tem que se calar e deixar Deus responder. Vamos continuar lendo? Provérbios capítulo 2, ainda versos 9 a 12. Você entenderá o que é justo, o que é direito, o que é certo, e aprenderá os caminhos do bem. Já pensou se os nossos políticos todos fossem homens de discernimento? Eu não sou muito de falar mal das coisas, mas ontem eu ouvi da reunião que foi feita no M-Trans foi feita uma reunião, e quem falou isso foi uma pessoa lá dentro, e eles disseram: olha, essa linha azul dos ônibus está atrapalhando o trânsito. Quantos concordam? Demais, atrapalha, e não ajuda muito os ônibus, está do lado errado, os ônibus, só 5% dos ônibus, ou 10% agora, tem porta para aquele lado, né? Então só alguns ônibus, agora os ônibus pegam os dois lados, o negócio, foi falta de discernimento, aí o M-Trans disse: sabe uma coisa, é melhor de acabar com isso. E o prefeito disse: porém, é com o dinheiro das multas disso daí que nós vamos pagar o seu 13º. Qual é a intenção do prefeito? Vamos lá, não quero falar mal dele não, mas que não seja mais, né? Qual é? É porque ele quer que o trânsito ande melhor? Ele quer o bem da cidade? Não, ele quer mais um imposto sobre o povo, para quem gosta de usar, né? Às vezes eu sucumbo à tentação, aquele engarrafamento, e não tem ninguém. Você faz isso às vezes? Claro que não, vocês são espirituais. Verso 9, então ele diz: aprender os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom senso é ligado a isso. Tá? Discernimento, ele vai gerar sabedoria, vai gerar bom senso, vai gerar justiça. O bom senso, você terá bom senso e guardará o discernimento, e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará dos maus caminhos, dos homens de palavras perversas, que abandonam as veredas retas para andarem em caminhos das trevas, que têm prazer em fazer o mal e exultam na maldade. Ainda no versos 16 a 18, a sabedoria, né, esse discernimento também, te livrará da mulher imoral. Hoje eu estava conversando com esse amigo, né, que não veio pregar hoje à noite aqui, e ele disse assim: como é que o jovem, quando ele vai casar, 50% deles, 50% de vocês, então 1000 daqui, 1000, mais ou menos, olha só, esse lado todinho daqui, esse aqui todinho, vão casar com a pessoa errada. Agora, se vocês casarem com alguém daqui, eles também estão errados, entendeu? Como? Na época de você fazer a escolha mais importante da sua vida, que vai fazer a sua vida ou vai atrasar a sua vida. Você pode até no futuro, né, se desfazer, sei lá, matar, queimar, divorciar alguma coisa dessa pessoa, mas até lá você já perdeu tempo e talvez, né, se matou, você vai pagar tempo em cadeia, né? Como é que a pessoa... Mas aí ele diz: será que os jovens não sabem
Bem, eu acho que alguns faltam discernimento. Mas não vocês, porque hoje vocês estão ouvindo a mensagem sobre discernimento, vão começar a pedir: Senhor, eu quero entender o âmago desse cara. Eu quero entender o âmago dessa menina. Eu quero saber o que faz ela funcionar. Eu quero saber o que é o tic-toc do relógio dela. Qual é a corda que faz ela viver? É dinheiro? Outro dia um jovem, eu digo: e a fulana, o que você acha? Não, eu saí com ela, mas eu acho que ela vai ser careira. Eu vi que ela tem um gosto assim de champanhe, né? E o meu dinheiro só serve para cachaça, né? Então você precisa discernir o que realmente está no coração dessa pessoa. E é por isso que a gente sempre diz, o pastor Leandro deve bater nisso, eu acho que umas 20 vezes por ano, e toda vez que eu falo eu também bato, né? Se eu falar uma vez eu bato, se duas vezes bato. É a questão de você não se envolver sexualmente, porque quando se envolve sexualmente, principalmente as meninas, aí você fica com uma névoa no seu discernimento, você não consegue ver a verdade, e você termina tomando uma decisão errada. Você tem que olhar com discernimento a distância, né? A distância emocional. E sim, você precisa chegar perto, você precisa amizar, mas de uma forma que você ainda possa ver a realidade, e quando você vê a realidade, não minta para si mesmo. Porque a falta de discernimento é baseada em mentira, né? Satanás, a única arma que Satanás tem contra você é a mentira. A maior arma que Satanás tem contra você é a mentira. E você tem que discernir o que é mentira e o que é verdade. O que é certo, o que vai dar certo. E você tem que poder, e Deus vai dar isso para você. Não precisa vocês casarem com a pessoa errada, né? Vocês podem pedir discernimento. E quando você vê e Deus mostra para você a verdade, não pense duas vezes, dê as contas, entendeu? Diz tchau, tchau, bye, bye. Eu tenho um amigo agora que tá para casar, vai se enroscar na maior malhadeira da vida dele, né? Nadou para se lascar na praia. Eu fico assim: como que uma pessoa faz? E eu sei que ele sabe a verdade, porque ele se afastou dos amigos dele da verdade, se afastou. Então eu sei que ele sabe a verdade. Então assim, quando você vê a verdade, o discernimento, aí você tem que aplicar. Sabedoria agora eu vou agir, vou tomar minhas decisões em cima, porque eu vi o cerne, eu vi o âmago, eu vi que essa pessoa, na verdade, o coração dela não é de Deus. Eu vi que o coração dela não é nem para mim. Eu vi que o coração dela é outro interesse, que não é condizente com o casamento. Ele diz então, continuando aqui, ele diz, no verso 16, vai te livrar da mulher imoral, e isso serve para os dois lados, tá? Homem e mulher. Da pervertida, que seduz com suas palavras. Aquela que abandonou desde a juventude o seu primeiro marido. Olha aí. Que ignora a aliança que fez diante de Deus quando casou. Vai te livrar da mulher imoral que dirige para a morte aqueles que a sua casa vêm. Aí Deus dá um monte de benefícios, né? Deixa eu ver alguns benefícios, só para você, né, para a gente não perder isso aqui, é muito bom. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já vi que eu não vou terminar, então eu estou querendo pegar algumas coisas aqui. Tá. Olha aqui, então você tem, vai te ajudar a acertar a pessoa certa, vai te ajudar a andar por um caminho certo e não de injustiça, trevas e propina e erro.
vai te ajudar a fugir das pessoas erradas na sua vida. Mais adiante, ele diz no capítulo 3, vai te dar riqueza, discernimento vai te dar riqueza, né? Você vai saber gastar, você vai ter sabedoria nas suas finanças, vai te dar também uma vida sadia, uma vida boa, uma vida de paz, vai te trazer paz na sua vida, né? E ali no capítulo 3 vai ter várias bênçãos de quem tem discernimento. Em Ezequiel capítulo 22, verso 26, Deus critica os líderes de Israel, porque os líderes não sabiam mais o que era o certo e o errado. É o que nós estamos... Como é que a gente chegou numa idiotice tão grande no mundo, que agora ninguém sabe mais se essa pessoa aqui é homem ou mulher? Eu não sei dizer. Eu não sei qual é a identidade de gênero. Tá doido, é? Nasceu com pênis é homem, nasceu com vagina é mulher, tá doido? Como é que a gente ficou, né? É o rei tá nu, aquela história do rei tá nu? Também, tá vendo? Ninguém lê mais, ninguém nem sabe as histórias infantis agora. Só as pessoas mais letradas, né? A história do rei, o rei tá nu. Um bando de pilantras chegaram com o rei, que era muito arrogante, mas que era muito burro. Disseram: olha, para o seu desfile do ano, seu desfile anual no final do ano, nós temos aqui um tecido que nós fizemos na nossa tecelagem, com fios tão finos que só os eruditos e sábios conseguem ver. E olha só, desenrola aí, aí desenrolaram. O senhor está vendo? Aí o rei: se eu não ver, eu sou burro. Aí ele: que tecido bonito, que tecido. Não estava vendo nada, não tinha nada, né? Aí como os sábios dele, os assessores também tinham visto, ele falou: como é bonito. Ele chamou assessor número 1, assessor número 2. E o que vocês acham? Que tecido lindo, magnífico, o senhor vai ficar muito bem nesse tecido. Aí ele manda fazer as roupas dele, e manda os assessores verem se a fábrica está fabricando realmente. Aí eles estão fazendo o tecido lá nas máquinas, né? O tecelão está, depois estão na costura, tá? Costurando aquilo. Olha só. Aí no dia, eles vieram e vestiram o rei com absolutamente nada, e colocaram ele na carruagem. Aí foi anunciado que o rei ia sair com as roupas mais finas jamais vistas na terra. Aí o rei nuzão lá em cima da carruagem, né? E todo mundo, até um garoto de 6 anos gritava bem alto: o rei está nu! Aí o rei entendeu que ele tinha sido enganado, e os pilantras agora já estavam na China, longe de serem presos. Então, como é que o mundo chegou a um conceito tão absurdo, que nem sabe mais o que é homem e o que é mulher? Você parou para pensar? Agora, por quê? Porque as pessoas não têm discernimento. As pessoas não têm discernimento. E quando as pessoas faltam de discernimento, eles começam a virar idiotas, simplesmente idiotas. Que nem os garotos na história do Pinóquio, que viraram burros. Aquela história tem mais verdade do que a gente imagina. Hebreus capítulo 5, verso 14, diz que alimento sólido, né? A papinha, né? Aquelas primeiras coisas do cristianismo são para as pessoas que estão começando. Agora, a luta com as escrituras para entender realmente a palavra de Deus e a vontade de Deus, que Deus chama de alimento sólido, que não deve ser dado para o pequeno, porque o pequeno se engasga com isso. Por exemplo, eu jamais falaria numa aula de um com Deus: e olha aqui, a nossa liderança toda é homens. Por quê? Porque eles vão engasgar com isso.
Por exemplo, teve um professor que a gente teve que bater nele uma vez, né? Levou ele ali para trás, deu uns pau nele, porque ele foi para a aula e falou mal de uma religião. Um com Deus não fala mal de nenhuma religião. Se um dia você vai entender que tem religiões dentro da verdade e algumas fora da verdade, mas isso já é alimento sólido que você vai aprender lá no CENIB, quando você está estudando nas suas meditações, no seu estudo bíblico. Você vai começar a poder discernir o que é uma religião que realmente se baseia na Bíblia e na verdade e aquela que não. Então essas coisas você não dá para qualquer um, né? É para aqueles que já dizem assim. Então, Hebreus capítulo 5, verso 14. Mas o alimento sólido é para aqueles que, pelo constante exercício do seu discernimento, entendem a diferença do bom e do melhor. Do bom, é bom do melhor? É bom do mal? Do bem e do mal? Do bem e do mal. Numa outra passagem ele diz, do bem, do mal e do melhor. Porque às vezes tem uma coisa que às vezes tem uma diferença entre bom e mal. Mas às vezes existe uma diferença entre bom e melhor. Por exemplo, você vai ter opções no seu casamento. Você casar com qualquer uma crente já é uma boa escolha. Mas pode ter uma escolha melhor do que boa. Que vai ser mais compatível, vai ter menos briga com você, vai ajudar a atiçar você para você alcançar o seu melhor, em vez de atrasar você. Então tudo isso aí, Deus então ele quer, em Hebreus capítulo 12, ele fala sobre isso, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. E tudo isso tem a ver com inclinar o nosso ouvido, querer esse discernimento. Se existe uma oração que você como jovem precisa fazer: Deus me dê discernimento. Me dê discernimento. Uma pessoa, se marca uma pessoa com espírito discernidor, eu tenho nove coisas, né, que eu vou falar sobre quem tem. Como é que você conhece uma pessoa? 8 coisas. Uma pessoa que tem um espírito de discernimento. Primeiro, a pessoa que tem o espírito de discernimento conhece a mente de Deus. Em Colossenses capítulo 2, verso 16, diz assim: você tem a mente de Deus. Você pode entender sim o que Deus pensa. Você, através do Espírito Santo que está em você, através dessa Bíblia que Ele deu e que o Espírito Santo interpreta, você pode saber a verdade de Deus. Você pode, eu não sei qual é a verdade, é tudo cinza. Não, Deus vai revelar isso para você. A função do Espírito Santo que habita em você, que você recebeu quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, que garante a sua salvação, a sua vida eterna. Em João capítulo 14, verso 36, João 14, 36, diz que esse Espírito vai te relembrar das coisas que já foram ensinadas para você. Vai relembrar naquela hora H, ele vai relembrar aquilo que você estudou, aquele discernimento, aquelas verdades, e isso vai ajudar você naquela hora de tomar decisão, de ajudar você a tomar uma decisão certa e não errada, melhor e não somente boa. Para que isso aconteça, você tem que ter muita palavra na sua cabeça. Uma das passagens bonitas do Salmo 119, do 97 ao 104, que é um salmo bem longo, né? Você sabe disso. Salmo 119, do 97 ao 104, diz: olha, você vai ter mais experiência do que os velhos, ainda quando você é jovem. Você vai ter mais inteligência e sabedoria do que os seus professores. Aí ele fala uma lista de coisas que você vai ter a mais, se você medita na palavra de Deus sempre. Por isso que a gente bate nisso aí, porque aqui na nossa igreja, não por arrogância nem orgulho, nós queremos que você seja mais do que a média. Nós queremos que você seja mais na sua escola, no seu trabalho, do que a média. Nós queremos que nossas crianças sejam melhores nas suas escolas. E claro, está aberto para todo mundo. Vem quem quer. Porque Deus dá esse discernimento, Ele vai fazer você realmente ser um nível melhor, superior na sociedade. Para ter discernimento,
você precisa ser um profundo conhecedor da palavra. Segundo, a pessoa que tem discernimento vive pela verdade e não pelas emoções. A pessoa com discernimento vive pela verdade e não por emoções. Em Efésios capítulo 6, verso 14, lembre-se que ele diz assim: e coloque o cinto da verdade. Onde é que fica o cinto? Onde é que você bota o cinto? Aqui, né? O que está aqui atrás? O que está aqui atrás? Não, sim, tem um pouquinho de gordura, porque você comeu muito. Mas o que está assim? Depois da gordura? O estômago e os intestinos. Na cultura hebraica, isso aqui era o centro das emoções, porque quando você leva um susto, dá um frio na barriga. Quando você está nervoso, dá um frio na barriga. Não é isso? Às vezes dá até diarreia. Então, eles entendiam, na cultura popular, até nós falamos, me deu um frio na barriga, às vezes um medo, não um medo, a gente fala isso aí. Então, eles achavam que as emoções vinham daqui, que os hormônios, essa energia, esse negócio que acontece com as emoções, ele vinha daqui. E Deus, então, pegando essa cultura dele, ele diz assim: coloque aqui nessa parte das suas emoções, o centro das suas emoções, coloque o cinto da verdade. Suas emoções não podem controlar a sua vida. Nós temos aqui na nossa igreja, e muito mais na nossa sociedade, muitas pessoas que vivem em leve depressão. Nós temos meninas aqui, alguns homens, mas é um problema mais feminino, de meninas fantásticas, mas que vivem em depressão, leve depressão, aquela tristeza que você não sabe explicar. Gente, se você ainda não vive isso, como mulher você vai viver isso, eu já te garanto. A sua fisiologia, né, já garante que um dia você vai sentir. Se não sente agora, vai sentir no futuro. Homens vão ter momentos depressivos. Os homens não. Geralmente o homem, quando sente isso, aí já mete aqui a bala na cabeça, né, se joga na frente do carro e acabou, né. A mulher não. A mulher vive com isso. Mas tanto homens quanto mulheres, nós temos que entender que são emoções, emoções que podem ser causadas por distúrbios hormonais, emoções que podem ser causadas por um sistema de pensamento, por uma forma de pensar, emoções que podem ser causadas por falsas ideias, mentiras que Satanás coloca na sua cabeça através da boca de outra pessoa. Isso depois ele traz aqueles sentimentos ruins. Às vezes nós temos sentimentos bons. Deus diz que nem sentimentos bons, nem maus, devem reger. Bote um cinto, amarra essas suas emoções, aperta bem esse cinto, não deixa as suas emoções decidirem a sua vida, ou você vai se dar mal. O que tem que decidir a sua vida é viver pela verdade, E se você viver pela verdade, sempre eu pergunto assim: Deus falou ou não falou? Aí, falou. Sempre diante de uma questão onde você vê ali na palavra de Deus, Deus falou ou não falou? Falou, mas não gosta. Não interessa se você gosta ou não gosta, né? Deus falou ou não falou? Falou. Deus mente ou não mente? Não mente. Então, não seja bestado. Deus cumpre aquilo que Ele vai dizer, né? Tem um versículo legal, deixa eu ver se eu acho esse versículo. Vamos olhar os vários, eu vou chegar nele porque nós vamos levar. É Números capítulo 13. Números 13, 19. Se a terra em que habitam
é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, não é esse versículo, não. É 23, eu falei 13, 23. Né? Perdão. 23, verso 19. Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Isso, quando Deus então fala, isso é verdade. Verdade é o que Deus diz. E quando Deus fala a verdade, gente, você pode levar isso no banco, as suas emoções podem estar gritando contra, você pode estar numa depressão, você pode estar até com raiva, você pode estar feliz. Mas se Deus falou, Ele vai cumprir, vai acontecer daquele jeito. Você pode dizer, sim, mas eu me sinto tão bem. Hoje existe uma filosofia, siga seu coração. Eu pensei muito, domingo à noite, eu usei isso daí, essa frase, mas como a última regra. Primeiro tem que ter as primeiras 7, senão a outra não funciona. A última coisa que decide as coisas na sua vida são as suas emoções, o seu querer, o seu gosto. Mas hoje no mundo siga seu coração. Se você seguir o seu coração, quem já ouviu? Siga seu coração. Todo mundo, está em toda parte, tudo que você vê, todo filme, siga seu coração. Você vai para a Disney, siga seu coração e se lasque. As pessoas estão seguindo o coração e agora não sabem nem saber se são homem ou mulher. O meu menino é homem ou mulher, eu não sei. Como é que não sabe? É doido, é? Cara, um burro. A sociedade ficou idiota. 3 anos atrás tinha uma turma da UEA, no departamento de arte, que fazia umas danças onde eles andavam ou de sunga ou despido, totalmente nu. E dançavam ali nos corredores ali do prédio deles. Eles saíam dançando e o pessoal ficava... verdadeiros idiotas, não tem outra palavra para isso não, você ficar dançando, né? Você imagina, até para imaginar, né? Que coisa, coisa mais feia, né? E chamam isso de arte e estão recebendo dinheiro. Estão recebendo dinheiro do governo, direto e de indústrias. Porque isso é arte. O rei está nu. Então eles sentem que aquilo é arte. Mas gente, tão doido. Então não interessa se você se sente bem, se você se sente emocionado, se você se sente feliz, ou se você se sente deprimido, triste, ou com raiva. As emoções não devem ser o fundamento, o cerne, o âmago das nossas decisões. Tem que ser a verdade, porque a verdade sempre vai prevalecer. A verdade é o que Deus disse e Ele vai cumprir. Pode contar, Ele vai cumprir. Em 35 anos de ministério, eu já vi tanto, já aconselhei tantas pessoas. Não, pastor, mas você não entende. Eu sei que a Bíblia fala isso, mas eu acho que o meu caso é um caso à parte. Esse homem é diferente, bastante. Não, pastor, eu acho, mas Deus não fala, sim, mas você não entende. Eu sinto, lá no fundo do meu coração. Pois é, mas Deus falou ou não falou? Deus mente ou não mente? Não mente, pois é. Então sim, você tem livre-arbítrio, mas eu já vou dizer, eu não sou profeta e já estou profetizando, estou dizendo, você vai quebrar a cara. Não, pastor, não fale isso, tu está jogando praga. Não.
Praga foi a tua mãe que te fez, né? Tem nada a ver com praga, maldição. Tinha uma igreja aqui ensinando uma doutrina meio doida. Por quê? Porque o pessoal não tem discernimento. Você só fica numa igreja dessa se você não tem discernimento. E você só não tem discernimento se você não pedir a Deus e você não estudar a palavra de Deus. Isso está aberto para todo mundo. Peça de Deus, Ele dá generosamente. Aí, olha só o que a igreja ensinava. Se você disser assim: menino, ele está na bicicleta. Menino, se tu ficar correndo aí passeando perto dessa vala, tu vai cair. Se tu disser isso, tu está amaldiçoando, ele vai cair na vala. Tem uma igreja que ensinava isso. Então não diga, tu vai cair na vala, né? Não fala, olha, cuidado, senão você vai bater no outro, porque agora ele vai bater no outro, porque você amaldiçoou, entendeu? É uma igreja que ensina essas leseiras, né? Por quê? E o povo acredita, né? A mesma igreja ensinou que você não pode comer manga. É doido? Então a minha casa é a mais amaldiçoada, porque é cheia de manga, né? E daquelas grandes, ó. Não pode comer manga. Por que não pode comer manga? Porque quem trouxe isso foram os africanos. Olha só o preconceito. Os africanos, olha só o preconceito. Os africanos, olha só o preconceito. Falta de discernimento do povo. E eles trouxeram, e eles eram ligados a macumba e umbanda. Então é uma fruta amaldiçoada. Até doido, você não comeu a manga lá de casa. Eu acho que a manga lá de casa vai ser uma das 12 frutas que vai ter no céu. Junto com o cupuaçu. Vai ter todas as frutas, por sinal, mas vai ter umas frutas, né, especiais, a fruta da árvore da vida. No passeio principal, na avenida principal. Eu vou passear todo dia. Então vou só terminar esse número 2, vai ficar mais 6 para a próxima vez, tá bom? Você deixa uma página para as anotações depois dessa. Continuação da mensagem de discernimento. Aí um dia eu vou voltar. E não vai demorar muito não. Eu vou falar para o pastor Leandro que eu tenho que pregar de novo breve. Antes de vocês esquecerem aonde botaram o caderno. A pessoa que tem discernimento, então vive pela verdade, não pelas emoções, né? Jeremias capítulo 17, verso 9, ele diz, olha, cuidado, porque o coração é a coisa mais enganosa. Siga o seu coração, se ele está te mandando para um caminho sem retorno, para um beco sem fim. O coração, Jeremias 17, 9, o coração é enganoso. Não se ligue no seu coração, se ligue na verdade. Deus falou? Falou. Ele mente? Não. Então se ligue na verdade. Não se ligue no seu coração. Ah, mas eu gosto tanto dela. Olha, o cara me falou isso aí. Vai quebrar a cara. E eu não sou profeta. Vai quebrar a cara, vai comer o pão que o diabo amassou. Vai. E é meu amigo, eu estou só olhando, cara, idiota. Eu não falei isso para ele, não, porque a Bíblia não deve chamar o cara de idiota. E raca, né? Mas está sendo idiota. Ele sabe o que Deus falou, ele sabe que está entrando numa jaca, e continua porque o coração dele está mentindo. O coração dele está mentindo. E o diabo influencia nossas emoções. O diabo mente através da nossa cabeça. Ele nos põe falsos pensamentos. Provérbios capítulo 28, verso 26, Provérbios 28, 26, diz que o louco, o nécio, o doido, abestalhado, o leso, né, se fia no seu coração. Até leso? Não sei, se você se fia no seu coração, sim.
Se você se apoia, você confia no seu coração. Nosso coração é muito enganoso. Olha só, de todos os carros que eu já tive na minha vida, de todos os carros que eu já tive na minha vida, acho que eu já tive 16, 18 carros. De 15 a 18 carros. Assim, desde quando eu comecei a dirigir. Só teve um que eu senti que aquele carro era a vontade de Deus. Todos os outros eu comprei por preço, por mecânica, né, por ser o que ia ajudar muito, não era muito bonito, mas ia ser, entendeu? Esse não, eu senti como se Deus falasse com minhas emoções. Essa é do Senhor. Foi a maior bomba de toda a minha vida. Toda vez que eu vou no meu mecânico, eu vejo ele lá. Já rodou na mão de mais dois depois de mim, eu consegui me livrar. Eu dei o carro, eu dei. E está lá, apodrecendo lá. E o mecânico diz, não, um dia eu vou tentar ajeitar esse carro, um dia. Não tem. O carro era uma bomba. Pior carro da minha vida. Lindo. Era um carro que desde a minha adolescência eu sonhava em ter. Era uma RAM, aquela mas não era desse tipo. Essa era aquele birip, né? Não era RAM assim, né? Não era aquela, sabe o que é RAM, né? RAM é aquele carneiro das montanhas, que tem aquele, por isso tem o chifre na frente, né? Já viram a RAM? Né? Sabe o que é a RAM? A RAM grande, não é aquela pequena grande, entendeu? Automático, duas poltronas, assim, frente, era coisa linda. Mas a minha era RAM, birip. RAM, irmão do sapo. Que carro odioso. Gente, não se fie no seu coração. Se fie na verdade. E você vai estar bem. Um exercício, eu não vou terminar agora, então eu já vou dar o exercício. Tá? Uma tarefa para você fazer. Vai ser interessante. Assista as propagandas da TV. Pegue assim uma meia hora. Uma meia hora vai dar para você umas 30 propagandas. De 25 a 30 propagandas. Assista as propagandas e note quantas vezes a cena troca numa propaganda. Quantas vezes muda totalmente de figurino, de imagem. Tente contar as imagens numa propaganda. Porque a propaganda, ela muda muito de imagens porque ela não quer que você pense muito. Se ficar só uma, você vai começar a pensar sobre aquilo e vai dizer, não, isso não pode ser verdade. Eu nunca vi uma mulher dessa que parece um anjo aparecer só porque eu estou num carro bonito. Não, nunca vi. Entendeu? Então você não pode pensar muito. Então eles mudam para você não pensar. Você vê só as imagens que não dão tempo para você pensar. Quer ver? Começa a contar as mensagens, as imagens. Você vê a propaganda, você vai ver como trabalha o subliminal. Isso aí é o primeiro exercício. Segundo exercício, assista, sei lá, talvez o programa que você mais gosta. Qual é o programa que você gosta de assistir na TV? Agora está todo mundo espiritual, eu não vejo. Eu só assisto computador. Netflix. Tá bom, pode ser Netflix, não tem problema não. Porque assim, eu não queria que você fizesse esse exercício lá no cinema, né? A pessoa você não está nem só, porque é um exercício de você anotar. Então, de preferência em sua casa. Aí você vai assistir uma novela, ou um filme, pode ser só meia hora da novela. E aí você vai ticar, você vai ter um caderno ali, você vai ticar, você vai botar um pauzinho. Cada vez que aparecer um dos frutos da carne, de Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21. Gálatas 5,
19 a 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem é viver pelas emoções, né? Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, drogas, entra na embriaguez, orgias e coisas semelhantes, Aí você tira um pauzinho toda vez, durante aquela meia hora, que você vê os frutos da carne. Porque isso vai ajudar você a começar a assistir televisão com discernimento. Entendeu? Nós temos, o povo de Deus tem que ser diferente. Você não é igual aos outros, você é um ET, né? Você é um ET. Você é um extraterrestre. E um dia você vai ganhar o seu corpo extraterrestre. Por enquanto você é só um extraterrestre feio, ainda terrestre, né? Mas já está dentro do seu coração o DNA novo. Tica, porque isso ajuda a gente a assistir tudo o que a gente vê, avaliando pela verdade, e não engolindo aquilo que nem peixe engole isca. 2 exercícios. Faça isso daqui até a próxima vez. Não vai demorar muito eu voltar não, tá? Aí eu vou perguntar quantas pessoas fizeram o exercício. Se não tiver feito, aí a pessoa do seu lado tem o livre-arbítrio de dar um tapa em você, tá? Brincadeira, tá bom. Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, olha só quantos jovens estão aqui nessa noite para aprender da Tua Palavra, para se alegrarem uns com os outros, Senhor, nesta vida comunitária que Tu destes para nós através de Jesus Cristo. E hoje, Senhor, eu venho pedir uma bênção especial por cada um aqui. Senhor, o que eu peço é um espírito de discernimento. Que a Tua verdade prevaleça em nossas vidas. Que a gente entenda e veja, abra os nossos olhos, os nossos olhos espirituais, nossos sensores, Senhor, que tens nos dado nesse mundo, para a gente poder discernir, de ver o cerne das coisas, o âmago, a verdade, nas pessoas, nas coisas, nas ofertas, nas propagandas, até nas coisas cristãs. Que nós tenhamos um espírito de discernimento, Senhor, como deste para Salomão. Pai, abençoe cada um aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Quem quer se inscrever para...